Olá! O Papo Literário de hoje é com a professora Amélia Rota Bastos. Ela é psicóloga, mestre, doutora e pós-doutora em educação e já tem 4 obras lançadas, todas voltadas para a inclusão de crianças com deficiência. Olá, professora. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar, sei que a senhora é de Pelotas, queria começar sabendo como que a senhora veio para Bagé. Olá, obrigada inicialmente pelo convite, de poder mostrar o trabalho que a gente vem desenvolvendo na universidade. Eu vim para Bagé em função do meu casamento, eu me casei com um cidadão de Bagé, e acabamos tendo essa opção profissional. Viemos em 2005 morar na cidade e acabamos tendo essa opção profissional para estar aqui, mas hoje é uma opção pessoal. Eu sou apaixonada pela cidade, tenho 2 filhos que nasceram aqui. Esse agora é o meu chão. E como que começou seu interesse pela literatura? A senhora começou apenas como leitora ou a senhora desde cedo sempre pensou já em escrever? Nós tivemos uma infância muito voltada para os livros, por conta da minha mãe, que sempre nos presenteou com livros, lia à noite. Durante a minha infância, eu participei de uma escola municipal de artes em Pelotas, até com uma professora que tem raiz aqui na cidade também. E desde muito pequena eu escrevia poesia, escrevia poemas. Quando o Zacarias até faleceu, eu escrevi uma poesia, minha mãe mandou para a Rede Globo. Então, eu sempre gostei muito da atividade da escrita e da atividade de leitura. Mas a questão de escrever um livro surgiu muito por conta do mestrado e por conta do doutorado, que se produz a tese. Os 2 trabalhos acabaram tornando-se também livros, e aí no ano passado eu comecei a escrever uma obra autoral infantil, para a qual eu dei recursos de acessibilidade, além de outros 2 materiais relacionados à intolerância à lactose, um deles, e um outro relacionado aos direitos da pessoa com deficiência, que eu escrevi em parceria com outros colegas e alunos da universidade. A senhora é graduada em psicologia, chegou a atuar na psicologia clínica, mas agora é professora da Unipampa e é voltada para essa área acadêmica, Sua profissão é mais voltada para a área acadêmica. Como é que foi essa transição? Ou a senhora sempre se dedicou à academia, mesmo trabalhando com a psicologia clínica? Eu sempre fui professora. E esse era o meu brinquedo de criança. Eu lembro que a minha professora da primeira série tinha uma atividade onde as crianças se vestiam, Então, o que tu vai ser? O dia das profissões. O que tu vai ser, Pedrinho? O Pedrinho era veterinário, o outro era médico. E eu pedia para a professora, tia Mara, minha professora da primeira série, que ela me emprestasse o jaleco. E eu dizia, eu sou professora. E ser professora sempre foi a minha brincadeira de infância. A minha mãe construiu uma sala de aula, colocou um quadro negro, ela chegava a fazer café e deixava na área de serviço, colocava copinhos plásticos para mim tomar o cafezinho na hora dos professores, na sala dos professores. Toda a rotina. Toda a rotina. A minha professora da 2ª série, a tia Eliana, guardava as folhas que sobravam para eu poder usar com meus alunos fantasia. Então, sempre quis ser professora. Eu fiz magistério. Em Pelotas eu já comecei a trabalhar, trabalhei no Santa Margarida, trabalhei na época, nós tínhamos a pré-escola do Clube Brilhante. Iniciei com 14 anos trabalhando na docência com crianças pequenas e com os alunos eu trabalhei muito com crianças com dificuldades de aprendizagem, com crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e isso me impulsionou a buscar o curso de psicologia. No curso de psicologia eu me dediquei muito à área da infância e da adolescência, clínica de infância e adolescência, e clínica de infância e adolescência com transtornos do desenvolvimento. Então eu fiz o curso de psicologia, fiz 2 especializações em clínica psicanalítica voltadas para crianças com transtornos do desenvolvimento. Comecei a trabalhar na parte clínica, mas também sempre como psicóloga de escola. Então, eu fui psicóloga do Colégio Santa Mônica, que hoje é uma grande escola da cidade. Fui psicóloga do Cefet, que hoje é um IFE de São Vicente do Sul. Sempre gostei muito da questão da psicologia voltada à educação.
Na época do consultório, tinha muitas crianças com deficiência, que acabava sendo uma profissional que havia se dedicado no trabalho terapêutico com esse público. E eu fui então fazer o mestrado, muito para estudar o aspecto pernicioso da inclusão. Os alunos com os quais eu trabalhava, eu percebia que não existia uma inclusão de fato. Muitas vezes a escola fingia que estava recebendo os alunos, a família fingia que estava satisfeita. E eu fui para o mestrado justamente para estudar os aspectos perniciosos da inclusão, o efeito negativo da inclusão, porque eu não via de fato acontecer a inclusão na vida destes alunos. Eu fui trabalhar então com surdos, com a primeira turma de surdos que saiu da escola Alfredo Dube, em Pelotas, que era uma escola só de surdos, e que foi para o Colégio Municipal Pelotense para fazer o ensino médio, né, numa escola inclusiva, quer dizer, uma escola comum onde iriam alunos que não eram surdos. E nesse processo de construção da dissertação eu me apaixonei pelo tema da inclusão. Porque na realidade a inclusão ela prevê uma série de recursos, ela prevê profissionais dentro da escola, ela prevê uma organização de currículo que responda às características desses alunos. E o tema da inclusão me mordeu e desde 2004 é um tema que eu estudo e que trabalho. Dessa fase foi que surgiu o livro, né, com a palavra Os Surdos, o que eles têm a dizer sobre a escola regular, é isso? Isso, dessa fase surgiu essa publicação, que a gente conta nesse livro as percepções dos alunos sobre a escola regular, né? São percepções bastante interessantes, apontando para a importância da língua, né, da Libras como a língua oficial dessa comunidade de comunicação, mas também fazendo críticas ao modelo da escola especial, da educação especial, que muitas vezes restringia o acesso desses alunos ao currículo escolar. E era com alunos de que idade? Eram crianças ou eram jovens? Eram alunos que estavam no ensino médio. No ensino médio. Trabalhei com uma turma de alunos que foi para o ensino médio. E aí, por conta de sempre ser professora, né, e sempre tive em mente dentro do meu percurso profissional que eu iria trabalhar na formação de psicólogos e de professores. Eu, em seguida que formei, em 2002, eu já entrei para o Centro Universitário Franciscano, para a Unifra. Comecei a trabalhar lá no curso de psicologia. Na ocasião, em 2004, eu me casei e aí então meu marido organizou-se, né, médico, veio morar na cidade, teve a oportunidade da Unipampa e eu prestei concurso, então entrei, sou professora da Unipampa desde 2007, aí eu mudei um pouco o foco, né? Larguei o curso de psicologia, porque aqui nós temos cursos de formação de professores, o que não foi nenhum problema, porque eu continuei trabalhando na perspectiva do processo de escolarização de pessoas com deficiência, mas aí tive que deixar o consultório porque o regime dos professores na Universidade Federal é dedicação exclusiva. Isso sim, foi uma decisão difícil, porque todo um trabalho que se realiza com os pacientes e que se vê melhora, né? E também difícil de desligamento, mas teve todo um processo de desligamento, de encaminhamento desses pacientes para que continuassem atendidos. Sim. E quais os casos que eram mais comuns em Bagé? Eram também crianças com alguma deficiência ou era em geral? Então, os casos que eu recebia era de crianças com transtornos do desenvolvimento por conta da minha formação. Então, eu acabava atendendo, a maioria dos casos que eu atendia eram de crianças com questões de desenvolvimento, de aprendizagem, espectro autista. Não só com deficiência, assim, não só crianças com algum tipo de deficiência? Não, crianças que vão para psicoterapia, crianças com transtornos de ansiedade, crianças com sintomas de depressão, com déficit de atenção e hiperatividade, também estes casos. E quando é que surgiu o segundo livro, que é a Liga dos Superdireitos? Então, esse material, ele foi idealizado pela Abadef, na pessoa da Simone, que é uma entusiasta da luta pelos direitos. Ela é mãe do Herman, um rapaz com paralisia cerebral, e o Herman foi um dos casos que eu intervi, trabalhei, apoiei, principalmente no processo de adequação da prova dele para o IFSU. E a Simone sempre colocava o desejo que ela tinha de ter uma cartilha, de ter um material que ela pudesse usar com os pais, para que as pessoas soubessem, assim como ela sabia, dos direitos dos seus filhos.
E ela me mostrou um primeiro esboço dessa cartilha e tinha uma linguagem bastante técnica. Eles tinham feito uma síntese dos aspectos que eles julgavam mais importantes da lei. Então nessa conversa, eu disse para ela, se tu precisas, a gente escreve esse material. E me juntei com outras duas colegas, a professora Clara Dornelles e a Flávia Zambuja, que é uma aluna nossa da universidade, e montamos um projeto de ensino com os alunos da universidade do curso de letras e fizemos um aprofundamento de toda a legislação da pessoa com deficiência, tendo a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, como base, e criamos um texto que seja muito acessível para os pais, com muitos exemplos, também com links de onde as pessoas podem buscar as informações. Criamos um texto para levar o direito para essas famílias, uma linguagem que não é técnica, uma linguagem mais coloquial. É um livro que tem um enredo de uma liga de super-heróis, né? O personagem da liga é o meu filho, João Francisco. Isso é uma outra coisa, a minha produção, ela está muito direcionada para a produção acadêmica. Atualmente eu tenho trabalhado muito na produção de recursos pedagógicos acessíveis para o ensino de ciências. Então tenho trabalhado com proposição de recursos táteis para ensino de química, por exemplo, para alunos cegos. E estes outros livros eu fico muito mobilizada pelo fato da maternidade. Eu tenho 2 filhos, a Helena, que tem 3 anos, o João Francisco, que tem 6. Então, neste livro, o João Francisco, na época, estava muito interessado por super-heróis. E ele, então, a gente começava a trabalhar e ele começou a ter percepção de que os super-heróis, muitos têm deficiência. Então, o Dr. Xavier do X-Men é um cadeirante. E ele começou a ter essa percepção de que pessoas com deficiência também podiam fazer ser super-heróis, né? Desempenhar esse papel de super-herói, que muitos super-heróis haviam, inclusive, se inspirado em pessoas com deficiência que venceram as suas barreiras. Então, nós criamos um enredo, que é uma liga, formada de personagens reais. Atrás no livro, né, tu tens os personagens, e nós demos para essas pessoas com deficiência superpoderes, que nada mais são do que as vias alternativas que elas mobilizam para se desenvolver, aprender, trabalhar. Então, por exemplo, nós temos a Ana Aranha, que é a professora Ana Paula, que é uma professora surda, e ela na história diz que ela salta de teia em teia para buscar os direitos. Então, assim como o Homem-Aranha usa a teia, usa as mãos para soltar a teia, o surdo usa as mãos como a forma de comunicação. E assim criamos todos os personagens, né? A Lelê também, existem personagens com e sem deficiência, a Lelê e o Rafa fazem parte da Liga dos Personagens Sem Deficiência. Os casos que são contados no livro, a maioria são casos que eu atendi, que eu acompanhei com relação ao processo de inclusão. E o livro foi interessante também porque os alunos da universidade, os futuros professores, puderam aprofundar a temática do direito e construíram o livro. E como é que foi essa mudança de linguagem, né? Já que o livro com a palavra os surdos, né, era uma linguagem bem acadêmica, e esse era para as pessoas, para que qualquer pessoa que eu digo assim, com qualquer grau de instrução possa ler. Como é que é? Porque, claro, né, a linguagem acadêmica, ela sempre exige um pouco mais do conhecimento, principalmente daquele assunto, né, até pelas referências, né, e um livro como a Liga dos Superdireitos, se eu ler eu vou entender, se qualquer pessoa ler vai entender, né? Então, como é que foi essa mudança de linguagem? Para ti, que foi uma das... Eu não achei difícil, porque por conta da minha formação desde o magistério, eu estou muito acostumada a lidar com todos os públicos e até usar uma linguagem. E isso também é uma premissa de quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, a gente precisa usar uma linguagem que também responda às características do receptor da informação. Por conta de produzir materiais para o ensino de química para surdos, para cegos, a gente também precisa dar acessibilidade muitas vezes para o texto. E muitas vezes a barreira de um texto está no vocabulário que o aluno não conhece. Como a escrita sempre foi uma ferramenta, para mim não foi uma questão fácil. Até te confesso que eu tive muito prazer em escrever essas histórias. Foi a primeira vez que eu escrevo, né, estes últimos livros, não tanto com a linguagem acadêmica, mas poder também colocar muito a minha condição de autoria, relembrar os casos. Foi algo muito prazeroso. É importante dizer que esse livro, ele
teve uma produção de 1.000 exemplares pela Defensoria Pública da União. Também a Defensoria Pública fez a revisão técnica do conteúdo, porque eu sou psicóloga. Mas eu brinco em casa que eu sou a única psicóloga da família, apesar de ter vários advogados e um avô juiz, né? Meu avô esse ano faria 100 anos, que escreveu sobre o direito, né? Até eu brinco que esse aí foi para ele, né? E também é diferente, né, se adaptar à questão da legislação, porque a legislação também tem uma linguagem diferente da acadêmica e diferente da linguagem mais popular, né? Precisou de quanto tempo de estudo para a produção desse livro? Nós produzimos esse livro de maio a agosto. Um trabalho de realmente muita leitura, muitas revisões, até eu acho que o trabalho das minhas colegas revisoras, da Clara e da Flávia, porque eu trabalhei mais com o conteúdo e as colegas trabalharam mais na revisão da linguagem, né? Nesse sentido, o trabalho das minhas colegas foi muito maior do que o meu. Nós cedemos os direitos de uso desse livro, a DPU então produziu 1.000 exemplares e 700 exemplares nós doamos para a ABADEF, para que a ABADEF possa então fazer esse trabalho com as famílias. E por ocasião da Feira do Livro, nós produzimos 100 exemplares que são vendidos, mas a ideia é que o livro, após esgotarem esses 100 exemplares, o que o leitor vai encontrar é só através de um download. Nós temos esse livro no repositório da universidade. E ele foi em 2016 que ele foi produzido? Sim, esses livros foram a Liga dos Superdireitos, o Lelê de Boca Aberta e o Lelê Sem Lactose em 2016. Um outro livro que nós não temos aqui é um livro todo de receitas, chama Cozinha para Todos, Comunicação Alternativa de Forno e Fogão. É um livro que nós produzimos em 2015, que é um livro de receitas visuais. O livro ele é todo visual, então tem desde os ingredientes, a feitura do prato, todo em comunicação alternativa. Ele tem um QR Code que permite que os cegos escutem a receita. Ele foi todo testado pelo Centro Nacional de Tecnologia Assistiva, né? E permite então que pessoas com e sem deficiência, principalmente pessoas com déficit intelectual, possam ter acesso à informação, que na maioria dos livros de receita é uma informação escrita. Esse livro nós lançamos na PAI, aqui em Bagé? Aqui em Bagé. Foi muito interessante. No dia do aniversário da Helena, que eu estava preparando as comidas para o aniversário, eu recebo da PAI fotos das crianças fazendo uma oficina de culinária usando o recurso. E eles, né, disseram que para eles era muito importante usar esse tipo de recurso, porque os alunos, muitos com questões de microcefalia, autismo, questões importantes do desenvolvimento, estavam conseguindo participar por conta do material das oficinas. Então, eu achei que seria o lugar mais adequado. Como o material que eu produzo, ele sempre tem o foco usuário com deficiência, né? Para além de publicar em qualquer revista, o peso de qualquer artigo, que hoje a CAPES demanda muito de nós professores, o que eu gosto é de ver o usuário pegando o livro, lendo, podendo usar. E esse livro, o Cozinha para Todos, da onde que vem essas receitas? Que tipos de receitas são? Então, ele foi também construído com os alunos da universidade. Eu sou professora, então aonde eu estou tem aluno. Eu gosto muito de dar aula. E eu dava aula para uma turma noturna e eu tinha que ensinar o tal do conceito de comunicação alternativa, que é um conceito, é uma tecnologia que se usa para crianças autistas, para crianças com déficit intelectual, para ajudar na comunicação. E os alunos, em função do curso ser à noite, sempre chegavam com muita fome e estavam sempre trocando receitas. E eu falei, bom, esse aqui é o gancho que eu vou pegar para aumentar o autoenvolvimento dos alunos. Então eu propus que eles montassem uma receita em comunicação alternativa. Então são receitas autorais dos alunos que fotografaram todos os ingredientes, o passo a passo da receita, levavam a receita para mim provar. Nós brincamos, fizemos até um concurso culinário no semestre, foi muito, muito divertido. E aí então, dessas receitas em comunicação alternativa, a gente compôs a segunda parte do livro, porque a primeira parte, os autores, né, a equipe, nós tivemos um colega da USP, o professor Edson Anício, que colocou os QR Codes e que fez os testes com os usuários cegos lá em São Paulo. E temos alguns capítulos que explicam o que é comunicação alternativa e como o professor pode usar. Então, o Lelê de Boca Aberta também foi uma ferramenta de formação. Eu sempre busquei trabalhar o conceito que eu precisava apresentar teoricamente para os alunos, mas operacionalizando o conceito numa atividade formativa prática.
Então, todos os meus materiais sempre têm a participação dos alunos. E falando de um livro, o Sendeiro Inclusivo, esse livro é de quando? Esse livro é de 2009, é um livro digital. Ele foi produzido por 2 instituições, pela Universidade Federal do Maranhão e pela Novas Edições, que é um trabalho de uma editora portuguesa, né, que tem livros em todo o mundo, de autores que não têm uma vinculação específica com determinada editora. Esse é o resultado da minha tese. Eu fiz uma metáfora da inclusão com o Caminho de Santiago de Compostela, por conta de eu ter morado em Portugal para fazer uma parte do meu doutoramento. Então, o termo fala sobre esse caminho e todos os personagens da pesquisa. Eu dei o nome das portas de Santiago de Compostela, fiz uma metáfora unindo a literatura, né, e um pouco do resgate histórico da história de Santiago de Compostela com o caminho da inclusão, que é um caminho também tão difícil quanto o caminho, né, de Santiago de Compostela, que os peregrinos caminham, encontram albergues. Então, tentei mostrar também que existem escolas como um albergue mais equipadas, com mais recursos, outras com menos recursos, né? Mas o que tem que mover o caminho é o desejo, né? O desejo de chegar e receber a compostelana e o desejo de aprendizagem desse aluno, desse sujeito. E a senhora chegou a fazer o caminho de Santiago? Eu fiz o caminho, mas não. Eu fiz, inclusive foi nesse caminho, mas eu fiz no trem. Né? Eu fui para Compostela, fiquei uma semana lá conhecendo, e foi nesse caminho que eu tive esse insight de usar a metáfora. Sim, pelo teu conhecimento, pela bagagem que tu já tinha, né, de vida, né, dos conhecimentos da vida. Claro, principalmente pelo conhecimento que eu tinha da inclusão. Sim. E conhecendo toda a história do caminho, da constituição da cidade de Santiago e também da peregrinação, né, que acontece até Santiago de Compostela, eu comecei a achar que era uma boa metáfora, né, que falavam de caminhos que são muito difíceis. Mas o importante é caminhar e começar. Então, que eu acho que a inclusão, o importante é se começar. Falando agora do Lelê de Boca Aberta, que a gente precisa mostrar aqui, porque ele é em braille, né? Tem as letras maiores para crianças com baixa visão. E tem um DVD. O DVD é com audiodescrição, não é? Tem audiodescrição, tem toda a história em língua brasileira de sinais, tem toda a descrição dos personagens, todas as informações escritas no livro, elas também estão em áudio no livro. E esse é voltado para as crianças mesmo? Esse é uma história autoral, ela conta a história de preparação de cirurgia da minha menina. A Lelê. A Lelê, que fez uma cirurgia de amígdalas. A ideia não era produzir um material como esse. A Lelê, quando a médica disse que não teria jeito, ela era muito pequenininha, que eu teria que operar, que realmente o caso dela era um caso que demandava mesmo muito pequena cirurgia, eu comecei a preparar a Lelê para a cirurgia. Então eu comprei uma maleta de médico, eu comprei garrote, o meu marido trazia máscaras, né, do consultório, luvas, a roupa de bloco, e eu comecei a fazer a brincadeira com as bonecas. E tão interessante, porque às vezes a gente dá um brinquedo para a criança e a criança rapidamente deixa o brinquedo. Mas a Lelê ficou um mês naquele brinquedo repetitivo, né, numa atividade bem de elaboração do que ia acontecer com ela. E a gente brinca que ela não quis saber das bonecas, ela passou um mês dando injeção nas 2 moças que nos ajudam na casa, a Anice e a Bubu, que viraram personagens do nosso livro, né? Para as pessoas que a gente tem muita gratidão, porque eu não sou da cidade, são as minhas funcionárias que me ajudam a tocar minha vida, a cuidar dos meus filhos. Então a Bububa e a Anice são as nossas personagens. E aí ela passou um mês brincando e botando garrote e tirando sangue, dando injeção, examinando a garganta, e eu ia trabalhando como é que ia acontecer, que era um hospital. E que idade ela tinha? 2. 2 anos, bem bebê. Era pequenininha, não engordava, não crescia, porque a cada 15 dias 40 de febre, 41 de febre, antibiótico.
Na época, ela ainda era alérgica à proteína do leite, então a maioria dos remédios tem o leite como recipiente, então fazia reação alérgica. Uma situação bem difícil que não tinha como se operar da cirurgia, não tinha como evitar a cirurgia. E quando nós chegamos para operar a Lelê estava absolutamente tranquila. A enfermeira ia colocar para medir a pressão, aferir a pressão. Ela dizia: eu faço isso com meus pacientes. Tinha que botar roupa, ela botou a roupa porque ela também botava roupa em casa. E aí a médica disse: ai, Amélia, como seria bom se todas as outras mães tivessem essa calma e ajudassem os filhos. E aí eu tive a ideia então de escrever a história da Lelê. Mas a minha ideia era escrever, foi o que eu fiz. Eu fiquei uma semana em Porto Alegre, cuidando da Lelê e escrevendo, atrás do livrinho da Morenguinho que ela lia, a história. A minha ideia era, vou pedir para alguém ilustrar, vou montar um livrinho, o dia que a minha filha fizer 15 anos, ou quando se formar na universidade, eu dou aquela caixa, aquela antiguidade para ela. Diário. E aí eu comecei, uma aluna começou a fazer as ilustrações, a Elisângela Costa, que fez as ilustrações e começou a ficar tão bonito, tão bonito. E eu comecei a ensinar os alunos o conceito de audiodescrição e eles audiodescrevendo as histórias. E foi ficando tão bonito. Aí um dia meus filhos não estavam em casa, eu não tinha o que fazer, porque não tenho família aqui, né? Os amigos, ninguém tinha me convidado para nada. Eu pensei, eu vou transformar isso num livro. Escrevi uma carta e mandei para todo mundo que eu conhecia e que eu não conhecia, mas que eu achava no Face que tinha uma empresa, uma loja, ou que eu achava até que tinha dinheiro. Porque muitas pessoas que me ajudaram não têm empresa. E com isso eu arrecadei 11 mil reais. Aí eu descobri que eu tenho um monte de amigo na cidade. Arrecadamos 11 mil reais. Graças a esses patrocinadores, que eu até depois peço para a gente poder mostrar na página, porque são pessoas assim, ó, que com muito boa vontade patrocinaram e muitas vezes dizendo, a gente tem vontade de ajudar, mas muitas vezes não sabe como. Então, Nova Era, Laboratório Examinário, JW, Lollipop, médicos, assim, depois a gente até mostra porque eu não quero cometer de não citar o nome. Além desses patrocinadores, eu lancei uma promoção imperdível, que era assim, você compra 2 livros por R$60 e ganha um só, porque o outro você doa. Então, aqui no livro, se tu me permite, eu vou mostrar, no outro. Nós temos os patrocinadores mirins. Então, aqui são crianças, filhos dos colegas da universidade, ou até pessoas da minha família, que compraram, fizeram essa doação, compraram 2 livros e doaram um, né? E olha, todos estes, BB Shop, Esturbe, Imagem, Casas Maria, a história das Casas Maria é muito legal. Eu conto porque o jeito que eu pedi o dinheiro para cada pessoa daria até outro livro. Nas Casas Maria, eu pensava assim, eu preciso do recurso tátil para os cegos. Porque quando eu faço audiodescrição para uma criança cega, o que acontece? Ela tem que conhecer a palavra para ela entender o conceito. Então, se eu digo assim, a médica com estetoscópio em cima da mesa, se ela não conhece o que é estetoscópio, ela não entende a cena. Então, eu precisava de recursos táteis para apoiar a linguagem, para apresentar para as crianças cegas. Eu pensei, eu vou comprar então esses kits de médico que vem estetoscópio, injeção, termômetro. E aí fui nas Casas Maria, tinha uns na parede. E eu pensei, peguei todos e falei para a funcionária, tem mais? E a funcionária viu aquele monte de coisa e pensou, é hoje que eu faço a venda. Aí trouxe tudo que tinha do depósito, colocou no carrinho. E agora eu posso falar com a gerente? E aí as Casas Maria, então, nos deram todos estes materiais, né? E assim como eles, a BST nos deu as etiquetas para que a gente pudesse colocar nos livros. A Aleb fez todo o processo de ISBN para que a gente pudesse, né, ter todo o registro na Biblioteca Nacional e vários outros parceiros, a Modelando Sonhos, todas as pessoas assim que a gente acaba tendo uma relação em função dos filhos, do trabalho e que depositaram, né, no meu grupo um voto de confiança. Graças a essas pessoas, a gente produziu 1000 livros, né, com recursos de acessibilidade, todos os recursos construídos pelos alunos na universidade.
e produzimos 200 livros em braille tinta. Só existe, para que tu tenhas ideia, 3% de livro acessível no Brasil, envolvendo literatura infantil. E a maioria dos livros é ou só para cego ou só para surdo. Esse nós juntamos todos os recursos de acessibilidade, para cego, para surdo, para déficit intelectual, para baixa visão, num único material. Todo o material saiu R$12.000, R$12.800, nós arrecadamos 11.000 e a diferença então eu custei. Sim. E esse material ele foi distribuído? Ele está sendo distribuído para todas as escolas da rede municipal, da rede particular, e ele é distribuído com uma palestra de formação. Então a gente entrega o livro para a escola. Ontem, por exemplo, eu fiz na Urcamp, né, abri a semana acadêmica, entreguei os volumes da Urcamp e fiz um trabalho com os alunos da pedagogia, da biologia, porque nessa palestra nós ensinamos os recursos de acessibilidade que estão aí dentro. E como que foi esse processo, né? Quem é que fez a tradução para Braille? A audiodescrição? Como é que foi feito isso? Também tudo foram os alunos? Ou... Então, a produção do material em Braille, ele foi feito por uma editora especializada em produção de material em Braille, porque existem normas. Inclusive o livro, além de ter o Braille, todas as imagens têm também descrição em Braille. Então esse material eu mandei o arquivo original, e eles transformaram esse material em Braille e produziram então a descrição das imagens. Esse volume, toda a audiodescrição foi feita dentro do componente curricular de educação inclusiva. Os alunos descreviam a imagem, nós aplicávamos a imagem com crianças cegas, porque todos os recursos de acessibilidade do livro eles foram testados com usuários com deficiência. Porque o bom recurso de acessibilidade é aquele que responde à necessidade do usuário. A tradução do livro em língua brasileira de sinais foi feita pela Ana Paula Moreira, com as imagens do Tamile Padilha, que também foi nosso parceiro e fez a captação das imagens. Depois, 2 alunos da universidade, o Matheus Laurentino e o Lucas Maia, organizaram as animações, juntando audiodescrição, imagem, arquivo, mas todo feito dentro da universidade, sob a minha supervisão. E para mim, como professor, o mais legal de tudo é a oportunidade que esses alunos tiveram de aprender sobre educação especial, produzindo material. E além da teoria, né? Que eles põem na prática, né? Com certeza. E a Lelê tem que idade hoje? A Lelê tem 3. Tem 3. E tu já contou a história para ela? Já a historinha dela mesmo? Sim, a Lelê, ela diz que ela tá famosa, porque por conta de eu ir em todas as escolas e fazer a formação dos professores, todo mundo conhece a Lelê. Então, esses dias nós estávamos numa loja, na Madalena Kids, que também apoiou o nosso trabalho. E chegaram assim, tu que é Lelê de boca aberta? Ela me olhou e disse, mamãe, eu acho que eu estou famosa. E a Lelê foi personagem de mais um livro, que é o Lelê Sem Lactose, né? Isso. Na realidade, tanto no Lelê de Boca Aberta quanto no Lelê Sem Lactose, o enredo é com a Lelê e com o João Francisco. É que aqui no Liga dos Superdireitos, o João Francisco é o personagem principal, e no livro de receitas, o João Francisco tem uma receita, ele assina uma receita, né? Tem ali as imagens dele fazendo fotos da receita. E o Lelê Sem Lactose foi um material que eu construí com a minha irmã, que é a Lúcia Rota Borges, que é professora da Faculdade de Nutrição em Pelotas. E ele vai falando das estratégias que nós mães, que eu, né, porque é quem estava passando pela dificuldade com a Lelê, criei para ajudar a Lelê a compreender que ela não podia mais ingerir lactose. E lactose tem em todos os alimentos, quase em todos. Desde a primeira alimentação, né, praticamente. O leite, o bolo, o pão, bolachinha. A Lelê, ela era uma alérgica à proteína do leite. Até 1 ano e meio, ela não podia ter nenhum tipo de contato com leite. Ela tinha sintomas importantes, como sangramento em fezes. E aí, o ano passado, eu até começo a contar a história, né? Que eu não sou nenhuma especialista em cocô. Eu só conheço o meu e o do João Francisco. Mas eu vi que o cocô da Lelê não era um cocô normal, é um cocô sempre... Eu brinco que é um cocô de ogro, porque esse livro também tem uma linguagem toda figurativa, né? Então eu dizia que era o cocô de ogro, era melequento, era mole, cada dia era uma cor, teve dia até que saiu o vermelho. E aí aquilo foi um sinal de alerta e eu voltei na gastro. A gastro
indicou que poderia ser intolerância à lactose e pediu que nós fizéssemos 1 mês com a exclusão total da lactose. E por que a exclusão da lactose? Por que essa exclusão total através de um teste clínico? Porque a Lelê recém tinha vindo de uma cirurgia. E ela ia ter que novamente fazer exames de sangue, né? Ou nós teríamos que nos deslocar a Porto Alegre. Existe um exame que tu faz uma aspiração do hidrogênio, né? Até não se explicar muito porque nós acabamos não fazendo, mas aí nós optamos por um exame menos invasivo, como ela era muito pequenininha, como exame clínico. E aí ela ficou 1 mês sem nenhum contato com a lactose. Só que o João não gosta nada de comer, a Lelê come tudo. É uma criança que adora comer, que adora festa de aniversário, que para de brincar para se alimentar e de uma hora para outra ela não podia comer quase nada. Então eu comecei a criar estratégias para ajudá-la a reconhecer a dificuldade da intolerância à lactose, mas não num aspecto negativo, que horror, a minha filha não pode comer lactose. Comecei a mostrar para ela tudo que ela podia comer que não tem lactose, mas de um jeito super lúdico. Então, no primeiro dia, eu e meu esposo compramos queijo e a gente nunca usava a expressão Lelê, tu não pode comer. Nós usamos a expressão Lelê, olha tudo que tu pode comer. Sim, positivo. Aí, como positivo. Né? E começamos a adesivar. No dia que a gente trouxe os alimentos, nós adesivamos todos os alimentos com a figura de uma gatinha. Aí eu contei que as gatinhas comem aquela comida, que senão a barriga dela ia fazer o barulho de ogro. O João, claro, que quis comer só as coisas sem lactose. Comecei a adesivar todos os alimentos que ela podia comer. Isso deu para ela muita autonomia. Ela chegava na prateleira, sabia escolher. E aquilo foi ficando tão parte da vida dela que ela reproduzia com as bonecas. Então aí no livro tem uma parte que conta ela fazendo um suco, né? Ela brincando com a boneca. E eu pergunto, Lelê, o que tu tá fazendo? E ela diz assim, mamãe, eu tô fazendo um suco de groselha. Esse não tem lactose. Ela pode tomar, então eu pergunto, Lelê, o que estás fazendo? Um suco de groselha. Groselha, mamãe. Ele não tem lactose e a minha filha pode tomar. E todo esse trabalho foi acompanhado das crianças da escola e dos pais. Então, a Lelê vai brincar sempre na casa da Gigi e da Lulu e eu sou recebida por mães que fazem coisas sem lactose. Porque isso é mais difícil, né? Porque vai um aniversário, tem brigadeiro que é com leite, tem o bolo, né? Tudo que é com leite. A gente fala também no livro como reagir, como ajudar a criança a perceber que ela não pode comer. Hoje a Lelê já pode tomar um sachê da enzima, que aí ela pode comer o que ela quiser, porque a enzima faz o papel que o organismo dela não consegue fazer. Mas nesses 30 dias, ela não podia, e ela era convidada para a festa de aniversário. Então eu levava uma merendinha na mochila e conversava com ela. O que tu vais comer na festa? Ela dizia, mãe, eu vou na festa agora para brincar com a Gigi. Quando meus coleguinhas comerem as comidas, eu vou comer as coisas sem lactose. Claro que eu orientava sempre a pessoa que acompanhava, eu perguntava para a mãe do aniversariante as comidas que teriam, porque, por exemplo, se tem batata frita, não sendo aquela batata sorriso, que às vezes pode ter leite, ela podia comer. Então, essas estratégias todas, né, de como enfrentar a situação das festas na escola, como enfrentar a situação de festa de aniversário em casa, porque às vezes a gente está viajando, a funcionária pergunta o que ela pode comer, o que ela não pode. Aqui em casa tudo é adesivado. Tem prateleira onde ela pode usar, ela vai lá na prateleira, ela reconhece, então tem chocolate, né, tem bala, tem os alimentos, enfim, saudáveis, tudo que ela pode comer sem a lactose com essa marca. Nós adesivamos também os rótulos de iogurte, porque o iogurte tem um apelo muito forte à personagem infantil, apesar da legislação dizer que isso não poderia acontecer. Eu comecei a adesivar, eu comprava adesivos e colocava em cima do pote do iogurte. Ou colocava, por exemplo, um apito, então o iogurte vinha com alguma lembrancinha, né, com algum brinde. Sim. Do iogurte. Para incentivar ela, né? Para incentivar. Comecei a fazer receitas, então nós temos uma receita de língua de bis sem lactose, que a gente faz com língua de gato sem lactose, mas cuidado quando tu fores pegar a língua de gato, devagarinho para o gato não miar, não machuca o bicho. E aí com isso eu fui criando esse cenário lúdico, né? Então tem uma passagem do livro, todas as passagens do livro são coisas que aconteceram na minha casa. Eu tenho mais criatividade para ser mãe dos meus filhos do que para escrever uma história. Então na realidade o que eu faço é escrever,
transformar em palavras o que eu vivo com eles. Então aqui nesse trecho eu pergunto: quem quer dar banho na Maria? Põe o dedo aqui que já vai fechar, 1, 2, 3 e já. Eles nem sabem o que é o banho da Maria, mas os meus filhos são super entusiasmados. Então, quem é a Maria? Pergunta o João. A Lelê já cheguei, eu quero. E aí eu vou ensinando como é que corta, como é que é o banho Maria. Aí eles provam, aí tem que cortar o wafer. Aí eu já faço atividades de medida, de cortar, de aprender a usar faca. Então, tudo que envolveu a lactose foi algo muito amoroso, muito positivo, nada que fosse para nós um peso. A gente transformou isso pelo bem da nossa filha e conseguimos. E é isso que a gente conta aqui. E esse livro, o livro informativo, ele foi distribuído onde? Então, esse livro, ele foi lançado em Pelotas, né, e também lançado aqui na Feira do Livro. Ele é o único dos nossos materiais que eles são à venda. Aqui em Bagé tem na Leb, nós temos ele na livraria Vanguarda, com os autores. Uma parte que eu acabei não dizendo, ele tem uma parte bastante importante, que são orientações que foram escritas pela minha irmã, que é professora de clínica na Universidade Federal de Pelotas, falando dos rótulos, dos cuidados. Tem uma lista bem grande, né, que a Betina D'Ambrosio, hoje nutricionista, fez de alimentos sem lactose. Ele é um livro vendido, mas a gente fez uma parte toda que foi doada. Então nós doamos para hospitais, para as universidades, para serviços de saúde que atendem essas crianças. E ele foi um livro que contou com o patrocínio das lojas Zobino, do Instituto São Benedito e da doutora Karen Munhoz, que é nutróloga. E que até ao ler o livro disse: vocês escreveram o que eu ensino para os meus pacientes. Então foi nossa parceira. E agora, tem planos para o futuro? Esse mundo literário? Sim. A gente está escrevendo, eu estou organizando um outro livro com os meus alunos da universidade, que chama Experiências Educacionais Inclusivas no Ensino de Ciências, que é onde nós vamos apresentar todos estes recursos voltados para o ensino de ciências que são produzidos pelo meu grupo ou dentro da minha disciplina. E já estamos escrevendo a Liguinha, que é uma história infantil sobre os direitos da pessoa com deficiência, inspirada no texto desse livro, que é um próximo material. E já tem data, sim? Já é em 2017 ou mais futuramente? O primeiro livro, sim. Né? Em outubro a gente entrega já para a editora a qual nós vamos submeter o material. E o Liguinha são essas coisas que a gente vai construindo no tempo livre, né? Depois que os filhos dormem e que vem inspiração e que se começa mais. Esse livro a gente também, nesse semestre, na disciplina de Educação Inclusiva, a gente está dando recursos de acessibilidade, fazendo a descrição das imagens, a audiodescrição das imagens e transformando ele num livro em áudio, para usuários que não leem. Para todos terem o acesso. Isso, para terem o acesso. Tá bem, então. Nós agradecemos a tua disponibilidade, né, de participar do programa. E o Papo Literário encerra aqui. Tenha uma boa leitura!